Aproveitando que o meu último vídeo foi explicando todos os poderes e habilidades do Sukuna, inclusive eu recomendo você ver ele depois de assistir esse vídeo. Eu decidi fazer esse vídeo, onde eu vou explicar qual a versão mais forte de Ryomen Sukuna, o Rei das Maldições. Bom, o Sukuna tem 4 versões principais: o Sukuna da Era Heian, no caso o Sukuna no seu corpo original, o Sukuna no corpo do Itadori, ou Yojikuna como alguns chamam, o Sukuna no corpo do Megumi, ou Meguna como alguns chamam, e o Sukuna reencarnado, no caso o Sukuna depois da luta contra Gojo, e que lutou contra os outros feiticeiros, sendo essas todas as versões do Sukuna que a gente viu. E lembrando, eu vou estar considerando essas versões na sua forma mais forte. Então, por exemplo, sobre o Yojikuna, eu vou estar considerando o Sukuna 15 dedos lá de Shibuya, já que é a forma mais forte do Yojikuna. Então não vou estar considerando o Sukuna do começo do mangá, já que é o Yojikuna só que mais fraco. Com tudo isso entendido, podemos ver a versão mais forte do Sukuna. Bom, sem nenhuma dúvida as versões mais fracas do Sukuna são o Sukuna reencarnado e o Sukuna 15 dedos. Só que o mais fraco dos dois é o reencarnado, principalmente por possuir menos energia amaldiçoada que o Sukuna 15 dedos, no caso o Yojikuna, e também ter uma expansão mais fraca. Sim, esse santuário malevolente é bem mais fraco que esse santuário malevolente, então numa disputa, o Yojikuna venceria sem muitas dificuldades. O Sukuna reencarnado até poderia usar a sexta Oka de Vime, mas não acho que ia ajudar muito, e o Sukuna reencarnado tem uma energia reversa bem lenta, então não ia conseguir se regenerar com facilidade. E sobre o corte mundial, não acho que isso seria uma grande vantagem para o Sukuna reencarnado, até porque o Sukuna tem que fazer selos de mão, falar encantamentos e depois apontar aonde ele quer que o corte seja lançado. E até o Sukuna reencarnado fazer tudo isso, o Yojikuna já teria atacado ele. E o corpo perfeito até seria uma vantagem para o Sukuna reencarnado, mas não ia mudar o resultado. O Yojikuna é mais rápido, sua energia reversa é melhor, tem mais energia amaldiçoada, tem uma expansão melhor. Então podemos colocar o Sukuna reencarnado que vemos depois da luta contra Gojo e que lutou contra os outros feiticeiros, como a versão mais fraca do Sukuna, e o Yojikuna como a segunda versão mais fraca do Sukuna. Agora sobre as versões mais fortes do Sukuna, temos o Sukuna da Era Heian e o Sukuna no corpo do Megumi, no caso o Meguna. Bom, no geral eles têm muito em comum, mesma quantidade de energia amaldiçoada, liberação e refinamento. Mesma expansão e cortes, ambos têm a Kamutoki. As únicas diferenças são as seguintes: o Megumi tem a amplificação de domínio, as 10 sombras, já o Heian tem o corpo perfeito para o Jujutsu, e possui uma segunda arma amaldiçoada, essa lança aqui. Só que o Meguna tem uma fraqueza que é o fato do Sukuna estar no corpo do Megumi, então se for acertado na fronteira da alma várias vezes, isso pode separar ele do corpo do Megumi, e não estando no corpo do Megumi, meio que o Sukuna fica sem corpo. Vira essa amoeba aqui. Com tudo isso entendido, se a gente imaginar uma luta, seria bem equilibrado. A única vantagem do Heian é o fato de ter o corpo perfeito para Jujutsu e estar no seu próprio corpo. Já o Meguna tem as 10 sombras. As disputas de domínio seriam equilibradas, afinal são mesmo domínio, talvez uma vantagem para o Heian. No geral, acho que ambos têm chances, e possivelmente o perdedor seria quem errasse primeiro. Só que temos que lembrar de uma coisa: o Megumi pode usar a reencarnação para ficar com o corpo perfeito para Jujutsu, o que faria o Meguna ter vantagem, já que assim o Meguna também teria o corpo perfeito para o Jujutsu. Assim as únicas vantagens do Heian seria que ele está no próprio corpo e tem uma segunda arma, enquanto o Meguna tem apenas uma arma, que é a Kamutoki, e não está no próprio corpo, e sim no corpo de outra pessoa, no caso o Megumi. Então se for acertado várias vezes na fronteira da alma, pode separar o Sukuna do seu receptáculo. Só que nesse cenário eu acredito que o Meguna vai ganhar, afinal o Meguna aqui teria quase tudo que o Heian tem: o corpo perfeito para Jujutsu, mesma expansão de domínio, mesma quantidade de energia amaldiçoada, mesmo refinamento.
Entre outras coisas, a única coisa que o Meguna não teria, seria essa lança, só que em compensação ele vai ter uma segunda técnica amaldiçoada, no caso as 10 sombras. Então por isso, acredito que o Meguna seja a versão mais forte. E antes que eu me esqueça, o Heian não conseguiria separar o Sukuna do corpo do Megumi, afinal precisou de vários golpes para assim separar o Sukuna do corpo do Megumi. Então não seria um ou dois ataques do Sukuna da era Heian que ia separar o Sukuna do corpo do Megumi, ou seja levaria tempo, e o Meguna já teria adaptado uma Uraga a algumas coisas do Heian antes disso, entre outras coisas que o Meguna poderia fazer. Resumindo, não usando a reencarnação, o Meguna teria uma luta praticamente equilibrada com o Heian. Usando a reencarnação o Meguna ganha em quase todos os cenários. Então é o seguinte, em quarto lugar fica o Sukuna reencarnado, ou Sukuna depois da luta contra o Gojo e que lutou contra os outros feiticeiros lá no arco final em Shijuku, e ele está aqui porque possui menos energia amaldiçoada que as outras versões, uma regeneração lenta, uma expansão mais fraca e também o seu ataque mais forte, que é um corte mundial. Precisa de tempo para lançar ele, já que precisa fazer selos de mão, falar encantamentos e depois apontar o alvo, e até o fazer tudo isso, as outras versões do Sukuna teriam atacado ele, assim impedindo o corte mundial de ser lançado. Em terceiro lugar temos o Yujikuna, no caso Sukuna com 15 dedos que vimos em Shibuya. Bom, é autoexplicativo ele estar aqui em terceiro lugar. E em segundo lugar temos o Sukuna da era Heian, ou Sukuna no seu corpo original, que viveu na era de ouro do Jujutsu. E em primeiro lugar temos o Meguna, ou Sukuna no corpo do Megumi, que possui as 10 sombras, e tem o divino general imoral da espada de 8 cabos Silas Mauraga domado, ele está acima do Heian, no caso em primeiro lugar, por causa da reencarnação que faz ele ter o corpo perfeito para Jujutsu. Se não fosse isso, o Meguna e o Heian iriam dividir o mesmo lugar. E antes do vídeo acabar, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E não esqueça de compartilhar esse vídeo para alguém que você ache que também pode gostar do vídeo. E não esqueça de ver os vídeos que estão na descrição desse aqui.